apresenta Talk Delas, o podcast aqui no evento Elas no Campo, um palco para o protagonismo feminino. Um espaço de escuta, de troca, de papos informais, onde a gente compartilha histórias, trajetórias de mulheres inspiradoras, profissionais que fazem o agro e que aqui estão generosamente compartilhando conosco um pouco do trabalho, um pouco de suas vidas e nos inspirando. E olha só, esse episódio é o episódio que vai falar do tema que a gente gosta muito, liderança feminina. Liderança feminina com essência e equilíbrio, esse é o segredo, né? Liderar é um equilíbrio constante entre decisão e escuta, entre metas e pessoas. E nesse episódio nós vamos conversar sobre o papel da mulher na liderança com essência, aquela que exerce a autoridade com empatia, que desenvolve coragem e que enxerga o potencial de cada pessoa da equipe. Uma conversa sobre como conduzir times com confiança, mas também com leveza, com consistência e com humanidade, sem abrir mão de resultados e de visão de futuro. E para esse papo muito especial e muito inspirador, eu, Meire Falcão, que tenho a alegria de ser a apresentadora do Talk Delas, o podcast da Bom Futuro, tenho o prazer de receber aqui para esse papo as convidadas especiais, a Yasmin Cruz, que é coordenadora de suprimentos e patrimônio, e a Carla Risques, que é coordenadora administrativa de energia. Sejam muito bem-vindas ao Talk Delas. Agradeço o convite, tanto do marketing quanto a oportunidade da Bom Futuro de estar aqui representando as mulheres, principalmente no segmento da energia, que é um segmento que nem tantas mulheres têm, né? E a oportunidade de estar aqui contigo, tá? Te conhecer, estar aqui com a minha amiga de trabalho de todos os dias. Obrigada mesmo. Que bom, bem-vinda. Obrigado, faço minhas as palavras da Carla, agradeço o convite, a confiança. Vamos lá. Ah, que legal. Nós estamos aqui com a Yasmin Cruz. Ela é administradora e contadora, com MBA em Contabilidade e Direito Tributário, MBA em Gestão de Negócios e especialização em cadeia de suprimentos e ativo imobilizado. Com 12 anos de atuação na Bom Futuro, atualmente ela coordena as áreas de patrimônio e suprimentos, liderando com foco em estratégia, agilidade e eficiência, entusiasta da inovação em processos e defensora da liderança feminina no agronegócio. A Yasmin se destaca por sua visão integrada e busca constantemente por soluções que impulsionem resultados. Uau, que legal, que bom que você está aqui. E a Carla Risques é bacharel em Direito, com pós-graduação em Filosofia e Autoconhecimento, além de MBA em Liderança, e atua como coordenadora administrativa no segmento de energia do Grupo Bom Futuro, reunindo aí 27 anos de experiência em gestão de equipes e projetos de geração de energia. A sua liderança é pautada na escuta ativa, no desenvolvimento de pessoas e na construção de ambientes colaborativos e saudáveis. Uau, quanto isso é importante, hein? Com certeza. Bem-vindas a esse episódio lindo, Talk Delas, que tem sido palco para esses papos tão inspiradores. E como é bom, né? Poder falar de liderança feminina, poder falar dessa essência que a gente busca e desse equilíbrio. E na jornada da liderança feminina, nós sabemos assim que existe muito a se conquistar, né? É uma jornada, é um processo. E na trajetória de vocês até aqui, em algum momento, você sente que já precisou provar sua competência por ser mulher? E se isso aconteceu, como que superou isso, sabe? Em algum momento você precisou ser dura para ser ouvida? Conta pra gente aí da jornada de vocês. Olha, eu acredito que a liderança, ela tanto masculina como feminina, ela independe de gênero. Tanto o homem quanto a mulher, eles estão aí nesse mercado buscando a liderança. Lógico que para a mulher tem sido uma construção, uma vez que a gente vem se posicionando no mercado com uma força mais atuante. E quando você fala assim que é uma palavra um pouco que é necessário que a gente se posicione mais duramente, eu usaria que a gente tem que se posicionar às vezes com mais firmeza. Porque para o homem, ele já vem de uma educação onde ele é preparado para ser o assertivo, o forte, o cirúrgico, o ter poder, né? Então ele já vem de uma criação onde ele tem que mostrar uma liderança mais posicionada, mais focada. E a mulher não.
A mulher, ela tem a possibilidade de ser criança, de falar assim, vem cá, tá tudo bem, pode chorar, você pode vir aqui, tá tudo certo. Nós podemos, assim, ser sensíveis. Então, a mulher vem trazendo, vem construindo uma liderança com mais sensibilidade. Então, para que eu chegue aqui, nesse lugar de liderança, eu precisei trabalhar alguns aspectos em mim. Que é onde eu precisei, principalmente quando eu trato com pessoas que são da gestão de base, né, que você vem trabalhar com uma pessoa que é chão de fábrica, eu precisei trabalhar o meu vocabulário, eu precisei trabalhar o meu jeitão de falar. Eu não posso chegar nele com o mesmo jeito que eu chego numa liderança. Então eu tive que me adequar. E eu acho isso muito importante, porque eu pude construir em mim várias versões de uma liderança, para que eu possa balancear em mim como chegar, como ser gentil, mas eu posso ter firmeza, me fazer obedecer, porém sem perder a doçura. Uau! E esse é o grande diferencial da liderança feminina assertiva, né? Eu conseguir acredito. ser firme sem precisar ser dura. Sim. Uau! Você consegue a firmeza e você consegue ter a doçura, entendeu? É da mulher, né? A mulher é acolhedora, a mulher vai buscar palavras, ela vai buscar jeitos, ela vai buscar modos de estar abarcando tudo isso de uma forma mais sensível, mais acolhedora. É mais ou menos assim, você nem é o bate-a-sopra, né? Então o seu bater é mais criterioso, né? Porque para o homem, se ele tomar esse tipo de postura, ele pode ser talvez mal interpretado como uma liderança frouxa, uma liderança talvez com uma conotação não legal. Né? Então eu acho que é por aí. Que bacana. E você, Yasmin, como tem sido para você? Trabalhar num ramo historicamente machista, né, nos faz, nessa trajetória, ter que provar muita coisa, né, para ser ouvida. Eu falo por experiência que eu tive de muitas vezes eu ter que provar a minha eficiência para poder ser ouvida, né? É uma trajetória que você vai aprendendo como lidar, né? Por vezes já tive que levar um homem comigo porque outro homem não conseguia falar comigo. Ele tinha que lidar comigo, mas eu tinha que levar um homem porque ele falava com um homem do meu lado e eu respondia. Até aí, tudo bem. Vamos ser provados, vamos provar que temos eficiência, que conseguimos ocupar um espaço, que temos capacidade e que, logicamente, algumas vezes a gente acaba sendo dura para poder ser ouvida, mas com o tempo a gente aprende, né, que a gente vai tendo uma inteligência emocional, a gente vai se calibrando para poder conseguir ter uma liderança mais natural, né? Isso você vai conquistando. Mas, de fato, o meio, assim, ele vai te apertando e você tem que ir se calibrando, né? O que a Carlinha falou foi a escutativa, todo esse jeito que a mulher tem, realmente é um jeitinho feminino. Mas, assim, a gente está num meio que, dependendo se eu for muito firme, eu vou ser estereotipada como histérica. Mas se o cara for firme, ele é um cara de posicionamento, né? A gente está nesse meio, né? Se o cara ele for mais tranquilo, ele tá certo, ele é calmo. Se for muito calma, ela é coitadinha, ela tá se fazendo de coitada. Tem todo esse meio que a gente tem que ir equilibrando. Mas conforme a gente vai ficando calejada, a gente vai pesando na balança o que é para se tratar com as pessoas. É um espaço de conquista, né? Sim, a gente vai conquistando. E para muitas mulheres é um espaço mesmo de luta para essa conquista. Sim. E que não tem sido uma jornada fácil, né? Não. Mas já que a gente começou a falar nesse equilíbrio, né? Como equilibrar, então, essa firmeza com a sensibilidade na liderança? Como equilibrar, sabe, esse atingimento de resultado com essa relação assertiva com as pessoas? Eu acredito que principalmente você tem que se conhecer, né? Você tem que saber seus limites. Porque se você não se conhece, você não entende, assim, dependendo do tipo do tom, tipo da conversa, você vai ter, você não souber se controlar, você não souber
medir aquilo, você vai deixar transparecer, você não vai ter uma conversa saudável. Você se conhece, você tem uma escuta ativa, você escuta o que a pessoa tem para falar e depois você age. Porque senão é sempre um embate. Nossa, Yasmin, que legal que você traz, porque de fato o autoconhecimento é a base de tudo, né? O autoconhecimento é a base de tudo, né? Sócrates já dizia, né? Sim. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, porque se aquilo que procuras não achares dentro de ti, não acharás em lugar algum, né? E para onde a gente vai, a gente vê que o autoconhecimento, ele inclusive alicerça as boas relações humanas, né? Isso é E verdade. isso faz a diferença, né, Carla? Olha, você se conhecer, eu acho que é um trabalho infinito, um trabalho desafiador. Porque nós, seres humanos, por origem, nós temos vamos dizer assim, um costume, não vou dizer um costume, nós temos uma dificuldade de vir para dentro da gente e olhar as caixas que não são tão bonitas dentro de nós. Sim. Era como se a gente fosse uma grande caixa cheia de outras caixas. Aí você vai lá e se olhar e se vê aquela caixa bonita e fala, essa eu vou abrir, essa eu vou olhar, essa eu vou explorar, essa eu mando bem, essa eu posso pôr para fora. Aí você vê lá uma outra caixinha e fala assim, essa também tá bonita de invólucro, essa eu quero trabalhar. Mas de repente aquela caixa necessária que você precisa abrir, que você precisa trabalhar, que é aquilo que vem de dentro de você, que você precisa, né, realmente despertar para que você possa inspirar, você tenha mais dificuldade. Sim. Então, o trabalho daquele que influencia, daquele que inspira, daquele que vai levar o conhecimento, daquele que vai comunicar, ele é aí que a mágica acontece. Como que você vai se mostrar para a sua equipe uma coisa que você não é genuína? Você tem que apresentar uma confiança. A sua equipe pode confiar em você. O que você fala para ela é verdadeiro. É certo. Em nenhum momento você está dizendo alguma coisa que não seja verdadeiro. Como que ele te olha? Como que ele fala assim, olha, eu quero trabalhar com ela. Porque o que ela me faz todo sentido para a minha vida. E aí você vai escolher, dentro dessa sua liderança, os leais. Aqueles que podem realmente comprar a briga junto contigo. Eu, particularmente, tenho uma equipe leal. Que inclusive deve estar nos assistindo, né? Eu acredito que sim. Né? Então, de Mamando a Canducando, eu tenho colaborador de 23 anos e tenho de 40 anos no mesmo time e eu tenho 62. Uau. Então nós somos nós somos várias gerações dentro de um mesmo espaço, cada um com ideias diferentes, cada um com culturas diferentes, trazendo vários conjuntos e convivemos muitíssimo bem. E uma combinação boa, né? O diferente que se complementa, né? Que não se opõe. Isso é diversidade na prática, né? E essa diversidade traz crescimento, tá? Porque é a oportunidade dos contemporâneos colocarem a necessidade da confiança que eles têm, da verdade que eles precisam, do imediatismo, daquele que está no meio ali, que ele quer ser leal e ele acompanha a lealdade, né? Que ele te abraça. Você conquista a sua equipe muito mais pelo coração do que apenas pelas mãos. Então eu acho que isso que tudo que faz eles virem junto, comprarem a briga comigo. Que legal. Entendeu? E o coração humano é o solo sagrado, né? Que é território de conquista, né? A gente fala que é a porta que só tem maçaneta do lado de dentro. Mas a gente sabe que a liderança é quem tem esse poder, né? De ter, de repente, aí a senha, né? Que vai fazer a pessoa querer abrir essa porta. É papel da liderança, né? É papel de você estar junto. É o observar, né? Eu vi o podcast anterior e as meninas comentando o quanto que elas observam suas equipes. E eu li uma reportagem que eu achei muito interessante, aliás, que existe um software em umas empresas que eles vêm captando as imagens dos colaboradores ao chegarem para o trabalho. E esse software capta o olhar de um colaborador num dia, no outro dia, no outro dia. E ao final do mês, ele permeia o humor daquele colaborador ao ponto dele fazer um indicativo
para que o RH olhe com carinho, tenha um olhar distinto para esse colaborador, porque ele está necessitando. Então, olha só, nós estamos passando da gerência para um departamento da necessidade do cuidado para o colaborador. Então, se um departamento vai se preocupar com o seu colaborador, imagina você que está ali no dia a dia, no rock and roll das pedras com ele. É o ralar das pedras todos os dias. Então, é você olhar ele quando ele chega, né? Porque às vezes quando eu chego mais calado, eu falo muito. Eu recebo um Teams assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Né? E assim a gente faz, tá tudo bem, hoje você tá mais calada, aconteceu alguma coisa? E a gente tem a oportunidade de fazer esse prega, esse encosta. Conexão. Porque se é questões de trabalho, nós vamos chamar todo mundo e vamos buscar a solução. Não é de trabalho, é pessoal. Vem cá, encosta em mim, ofereço o meu colo e ali a gente vai fazendo aquele bom convívio. Que legal. A gente vê aí a inovação, né, a tecnologia apoiando, né, na liderança e na Sim. gestão de pessoas a esse ponto, né? E no dia a dia, assim, na prática, sabe? O que a gente pode fazer, Yasmin, quando a gente percebe que um colaborador está com dificuldade? Como que o líder pode apoiar? Como é isso? Pois é. Como a Carla estava falando, é propiciar um ambiente de segurança emocional, né? Quando o colaborador ele está com dificuldade, acho que você entender o que é essa dificuldade. Se a dificuldade é técnica, se a dificuldade é emocional, ele está precisando de um acolhimento, de alguma ajuda, ter essa observação de fato de conhecer seus colaboradores, porque hoje a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? E não é só desconectar, você não fecha a porta de casa e entra no serviço e acontece uma ruptura, né? Não tem essa ruptura. Não tem o botão liga e Não desliga, tem. né? Não tem. Então, o líder, ele está ali, ele precisa cuidar dos colaboradores dele. Porque o líder, hoje em dia, ele não é mais o que sabe tudo. Ele está ali para cuidar das pessoas e extrair o melhor delas. Um facilitador, né? E como que você vai extrair o melhor de uma pessoa? Ela precisa estar bem. Sim. Então, cuidar, observar, precisa de treinamento, precisa de acolhimento, né? Não é delargar, é deixar tudo claro. Eu acho que quando você deixa claro o que você quer, fica mais fácil da pessoa responder o que você precisa. Nada é óbvio, né? Até que você fale o que você precisa. O né? óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Acho que tudo tem que estar muito claro. E essa interação, essa porta aberta do gestor, o gestor não tem que ser temido. Você tem que estar na mesa do seu colaborador, você tem que conversar com ele, você tem que saber como é que ele está em casa, você tem que saber como é que está a cabeça dele. Ele tem que poder ter a liberdade de vir na sua mesa e pedir ajuda. O que eu vejo é que, assim, às vezes, nem todo mundo é perfeito. A gente entra num ciclo todo dia, é muita informação. É Teams, é telefone, é e-mail, é gente, é preocupação, é alta gestão te cobrando. E você tem que saber que seus colaboradores estão ali, você tem que ter tempo para eles, para você conseguir extrair o melhor deles, né? E você tem que ter uma escutativa, uma atenção genuína para quando ele vem te perguntar, quando você vai falar com ele, de fato ter uma atenção genuína, né? Porque não adianta só delargar. A gente não tá ali, não faz nada sozinho, um precisa do outro. Na prática, é estar perto das pessoas, né? Exato. Você está perto. É interessante que, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem uma função de liderança, nós somos liderados. Né? Então, vamos usar uma figura analógica. Né? Vamos dizer que você receba uma panela de pressão com X pressão lá dentro. Você está ali com ela pronta para explodir. Você sabe que você tem que fazer a entrega. Qual é o tanto de pressão que você vai soltar para a sua equipe? Para quem soltar, como soltar, de que forma? E isso tudo é você que vai administrar, gestor. Você não pode simplesmente estampar a panela e falar, povo, a tarefa é essa, né? E vou embora. Não posso. Eu preciso dar vazão na pressão aos poucos, de uma forma que seja confortável, a ponto deles serem leais a dizer, eu estou cansado, eu não estou dando conta, eu trabalho aqui também, mas eu vou entregar. Porque ele tem um compromisso, ele tem um respeito,
ele é um comprometimento mesmo com o trabalho em si. Então, ele compra aquela pressão toda. Então vem vindo a pressão, a gente diminui a pressão para eles, eles vão administrando e nós vamos balizando aquilo tudo. Se ele não está bem tecnicamente, nós vamos recapacitar. Se ele não estiver bem emocionalmente, nós vamos buscar, se não com uma escuta ativa, às vezes até um profissional, que às vezes é necessário, que ele seja acompanhado por um profissional. E aí a gente vai buscar acolher da melhor forma, dentro das políticas da empresa, o que é possível para que eles, né, se reestruturem. A gente já conversou hoje aqui sobre a importância, né, dessa escuta ativa, né, e atenta. Ela é, de fato, assim, ó, a grande ferramenta? Olha, ela é uma ferramenta de confiança. Ninguém se abre com quem não confia. E eu acho que a grande magia acontece quando você encontra na pessoa com a qual você vai confiar o seu segredo, a certeza de que ela não vai contar para ninguém. Então, como você conquista aquela pessoa, né? Quanto que ela pode contar com você na maior intimidade dela. Então, é uma conquista. Outra situação, o que você não fala vira sintoma. Se o colaborador começa a ficar com uma caixa de informações internas, pesadas, carregadas, ele não consegue se falar contigo. Ele talvez, se for homem, ele não fala nem com o amigo. Ele não vai, às vezes, contar para a esposa. Ele vai guardar aquilo. Dificilmente ele trará bons resultados. Então, qual é a função da... Ela tem mais homens, né, liderados homens, eu tenho poucos liderados homens. Mas o quanto eu consigo com ele que fale, né, como você está. Então, eu estava até ouvindo esses dias uma grande líder, ela dizendo assim, eu começo um feedback falando assim, olha, qual é o feedback que você se dá? Eu não vou falar de você, me fale de você. E ela disse que descobriu nesse feedback que ele conseguia dizer muito mais coisas para ela naquele momento do que ela própria tinha percebido. Olha. Tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Aí ela fala assim, ó, legal, você falou de você, né? Como você me vê? De boa, transparentemente. O que você acha? E ele falou para ela, olha, eu acho que às vezes você é tão sincera que às vezes chega a quase ser um coice de mula. Né? Olha. E ela entendeu o que ele quis dizer, que ela era muito cirúrgica, que aquilo talvez chegasse muito duro. Ela falou, olha, foi bom você me dizer, porque não é a impressão que eu gostaria de deixar. Então eu acho que essa possibilidade de você fluir com leveza, com confiança, confiar no seu líder realmente, de que ele é uma pessoa que você pode contar com ele, né? E guardar o segredo às vezes mais íntimo, né? Tem uma coisinha assim que a gente não conta nem para ninguém. Mas talvez, se você confiar no seu líder, para ele você conte. Você vai chorar as pitangas, né? Dependendo da situação, você consegue chorar com ele, né? Então é uma coisa assim que é muito valorosa. E se você tiver essa oportunidade, agarre. E ambiente de confiança é tudo, né? A liderança deveria investir em criar ambiente de confiança. Sim. Não só para ganhar a colaboração das pessoas, mas para chegar nesse nível de relacionamento, de receber um feedback, né, desse, e que com Sim. certeza faz diferença na jornada, né? A pessoa, quando confia, vai te dizer coisa que de repente ninguém te disse, e que ali revela um ponto cego. Ali tem algo bastante importante que te ajuda a levar para o próximo nível, né? Com certeza. Vocês conseguem se lembrar de alguma situação que essa liderança empática, esse ambiente de apoio e confiança que você conseguiu criar para sua equipe, apoiou a jornada de alguém? Ajudou alguém a resolver uma situação, a melhorar, a se desenvolver, a superar alguma coisa? Vocês lembram de alguma história que vocês sabem, ou que já vivenciaram, ou presenciaram, ou viram? Olha, eu vou lhe dizer assim, no meu campo, eu tenho poucos diretos ali comigo. Mas assim, eu acho que eu vejo-os crescendo todos os dias. Hoje eu tenho uma equipe praticamente autônoma. Eu preciso muito pouco intervir. O sonho da liderança. Eu preciso muito pouco intervir.
Tanto que eu falo com o meu gestor assim, fique tranquilo, tá tudo sob controle. Aí às vezes eu falo assim, eu preciso, às vezes, o que eu busco fazer? A situação está acontecendo, eu subo o meu drone e fico ali de cima, ó, observando, vendo se precisa de alguma coisa, mas a equipe, ela vai se movimentando. Entendeu? Então, às vezes, eu preciso falar assim, pessoal, vem cá, deixa eu entender que ponto que vocês estão, o quanto vocês precisam de mim, tá tudo certo. Vou relembrando algumas tarefas, entendeu? Para que elas não se percam dentro de um cronograma, dentro de um calendário. Para ver se eles precisam de algum ajuste, precisam de mim. Eu preciso deles, às vezes. Eu falo, gente, tem alguém aí que tá tudo bem para vir aqui me dar um socorro, sabe? legal. Então, eu acho que isso não significa um salto imenso na liderança, mas é um pequeno salto que é de pouco a pouco para que eles se tornem confiáveis para dar grandes saltos. Porque eu falo, vocês têm que chegar aqui, o mínimo que vocês têm que chegar nessa cadeira que eu estou. Porque um dia eu vou sair daqui. Essa cadeira um dia não me pertencerá mais, né? Eu completo 62 anos de idade, pretendo ainda continuar trabalhando alguns anos, mas não vou ficar, né? Eu já sou quase um dinossauro, né? Não vou ficar lá muito tempo, né? Mas eu quero que eles estejam prontos para assumir, né, aquela cadeira. E quando eu vejo eles tão fluidos, eu falo, tá indo no caminho. Esse é o ápice da liderança, né? Quando esse apoio para o desenvolvimento, para a colaboração e para a confiança não é um evento, é uma constante, né? Exatamente. Esse apoio constante, né? Eu gosto muito de fomentar na minha equipe o buscar conhecimento constante, né? Sim. Nunca parar. Gente, vocês querem ficar nessa cadeira para sempre? Não, gente, vamos movimentar. E é isso que eu gosto de fomentar e eu tenho vários exemplos. Eu tenho muitos colaboradores que entraram menor aprendiz e hoje são analistas dentro do meu departamento. Legal. E são dessa nova geração e têm se destacado bastante dentro do meu departamento. E eu gosto de falar, aproveita esse seu engajamento e engaja os colegas que estão um pouquinho acomodados, aproveita e mostra para eles que eles ainda têm muita chance dentro, que eles conseguem continuar. Você chegar para o seu colaborador, às vezes, que está um pouquinho mais quietinho, ali sem movimentar, falar, ó, cara, você consegue, eu vejo potencial em você, o que você está precisando? Vamos lá, vamos movimentar, vamos buscar, vamos estudar, já fez uma pós, vamos fazer mais uma, vamos fazer um curso, você está precisando de um curso do quê? Vamos evoluir. E essa pessoa querer evoluir junto é muito bacana. É lógico que querer tem que ser genuíno também. Tem, né? Né? A gente apoia, Né? né? A gente apoia, incentiva mas em o tudo desejo mas tem que ser da tem pessoa. que ser genuíno. Tem Uau. que querer, né? Liderança inspiradora, liderança com essência e equilíbrio. Uau, que papo maravilhoso. Que bom poder conversar com vocês. E assim, ó, pro nosso finalzinho, queria te pedir nas suas considerações finais para compartilhar com a gente, assim, ó, o seu grande aprendizado. Talvez aquilo que você poderia deixar que inspira outras mulheres e outras pessoas na jornada dessa liderança, sabe, com o equilíbrio que a gente busca. Eu vou dizer que você tem que ter um objetivo. Desenhe um objetivo para você. Busque, se inspire, se prepare, vá atrás, busque um mentor se for preciso, encontre o que você quer, vá em frente. O que agora você consegue ter domínio, o hoje. O futuro, ele está em toda essa preparação. Então você tem que estar preparado para esse futuro. Você tem que estar com a sua mala pronta. Porque o percurso, ele vai depender de circunstâncias. Porque se você tiver com a sua mala pronta e alguma coisa muito alta aparecer, você engaja, você vai. Porque você quer construir dentro de uma empresa? Quer. Mas às vezes a oportunidade do seu crescimento, do seu boom, não está ali. Mas esteja de mala pronta, com todo o seu conhecimento. E quando você vê que você chegou lá, que você conseguiu
ter o conhecimento, habilidades, técnicas, as qualidades. Você está pronto, você chegou lá onde você quer? Estenda a mão e traga alguém. Uau, uau. Eu acho que é isso. Que inspiração. Muito obrigada. Obrigada a você. Yasmin. Carlinha, muito bom te ouvir. Fico até sem palavras. Mas assim, Antes. flexibilidade, resiliência e busca de conhecimento constante. É a dica que eu tenho para dar, porque eu acho que esses 3 pilares a gente consegue trilhar um caminho, sempre pensando lá na frente. Mulheres, não se acomodem, estejam sempre um passo na frente deles. Uau! Com esses aprendizados e essa inspiração toda, a gente encerra o nosso episódio do Talk Delas, o podcast do Bom Futuro, onde falamos sobre liderança feminina com essência e equilíbrio. E aqui eu bati esse papo muito especial com a Yasmin Cruz, que é coordenadora de suprimentos e patrimônio, e a Carla Risques, que é coordenadora administrativa de energia da Bom Futuro. Olha, muitíssimo obrigada, foi uma satisfação e um prazer bater esse papo com vocês. Nós agradecemos, né? Porque no primeiro momento a gente sempre, né, entra imaginando como será, porque é o nosso primeiro podcast. E a gente agradece. Você é uma facilitadora incrível. Você trouxe brilho para a gente, né? E conduziu tudo com maestria. Obrigada. Muitíssimo De obrigada. coração. Maravilhoso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha aqui no Talk Delas, nos canais da Bom Futuro. Olha, episódios incríveis, papos inspiradores e hoje ainda tem mais. Ainda tem episódio por aqui, ainda vamos conversar com outras mulheres, profissionais incríveis, protagonistas do agronegócio. Estamos fazendo um trabalho aqui no Elas no Campo, esse evento de mulheres do agronegócio e trazendo esse protagonismo feminino aqui no palco do Talk Delas. Muito obrigada pela sua audiência e continue conosco porque não terminou ainda não.